Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado, queridos amigos, por sintonizarem o programa Hora de Estudo Bíblico. Se puder, por favor, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 16. Antes de continuarmos o nosso estudo hoje sobre o livro de Filipenses, vamos orar. Senhor, queremos agradecer pela obra completa de nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele ter levado nossos pecados em seu corpo. Por sua morte na cruz, Ele pagou o nosso castigo e tomou sobre si o pecado do mundo. Descansamos, Senhor, na obra de Cristo, porque agora não há nenhum prejuízo para aqueles que estão nele. Te agradecemos, Pai, porque estamos em Cristo, estamos seguros e descansamos nisto. Agora, Senhor, ministra a Tua verdade aos corações e que sejam abençoados pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, com nossas Bíblias abertas em Filipenses capítulo 3, vamos ler os versículos 16 a 18. Mas naquilo a que já chegamos andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ao ler esses versículos, quero enfatizar a palavra andar. Você já observou que a maneira como uma pessoa anda, algumas vezes revela o caráter dessa pessoa? O orgulhoso, por exemplo, anda com o nariz empinado. O covarde afasta-se disfarçadamente, saindo de fininho. O melancólico anda com os ombros caídos. Bem, esse nem sempre é o caso, mas muitas vezes a forma como uma pessoa anda é bastante reveladora. Em Filipenses, Paulo está escrevendo sobre o andar do crente. Ele usa a palavra andar com frequência. O conhecimento que Paulo tinha e o seu progresso eram o resultado de andar pelo caminho da verdade divinamente revelada. A palavra andar aqui significa a maneira de viver, o comportamento. Ele exorta os irmãos em Cristo a andarem segundo a mesma regra. Em outras palavras, a obrigação de todo cristão é obedecer aquilo que Deus já revelou. Como crentes em Cristo, devemos ter uma só mente e um mesmo sentimento para sermos coerentes com a revelação que recebemos. Paulo está exortando a todos que, juntamente com ele, prossigam para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que continuem na corrida, que vivam de acordo com as grandes verdades que haviam aprendido. Quando duas ou mais pessoas andam no mesmo ritmo, podemos dizer que caminham juntas. Ninguém está recebendo ordens um do outro. O soldado que marcha não recebe ordens daquele que está ao seu lado, à sua frente ou atrás dele. Ele recebe ordens de uma só voz, do comandante, da pessoa que está liderando o batalhão. Quando ele diz alto, todos param. Quando ele diz marchar, todos começam a marchar. Não andamos julgando os outros, não é isso. Todos recebemos ordens da palavra de Deus, do Cristo vivo, que é a cabeça de sua igreja. Nenhum de nós já chegou à perfeição, nem o pastor, nem as ovelhas. Eu, como pregador, e vocês, meus ouvintes queridos, ainda não atingimos o estado de perfeição. Há muito a prosseguir, há muito chão pela frente. Importante é manter o ritmo. Se houver algum progresso, devemos continuar avançando. Qualquer coisa que possa interferir em nossa corrida tem que ser retirada do caminho. A palavra de Deus nos unirá e nos manterá unidos. Se somos egoístas, se estamos vivendo para agradar e satisfazer a nós mesmos ou a carne, então estaremos em desacordo uns com os outros. Se as nossas diferenças são grandes, então nossa comunhão será quebrada. Certa vez li uma história sobre um homem chamado H.E. Anderson, que se deparou com um conhecido que não via há muitos anos. Anderson quis saber o que ele estava fazendo. Em meio à conversa, seu amigo mencionou que estava envolvido em uma tradução literária muito importante. Ele era proprietário de um grande terreno em uma cidade na Inglaterra.
Mas outras pessoas também estavam reclamando do seu direito sobre esse terreno. Aparentemente a terra era rica em minerais, e o homem disse: se eu pudesse provar o meu direito sobre esta terra, isso significaria muito dinheiro para mim. Então compartilhou que há 2 meses estava lendo documentos antigos escritos em latim e que eram muito difíceis de traduzir. Por isso, dia após dia, noite após noite, ficava trabalhando na tentativa de decifrar os documentos. Nenhum sacrifício ou esforço era grande demais. Por quê? Porque ele tinha um prêmio valioso em vista. Aquela propriedade valia muito dinheiro, e se ele conseguisse traduzir os documentos e provar que ele era o único proprietário do imóvel, seria ricamente recompensado. Queridos amigos, temos um prêmio em vista. E qual é esse prêmio? A semelhança de Cristo, a perfeição de acordo com nosso modelo de perfeição, o Senhor Jesus Cristo. Nossas vidas devem progredir em santidade e a recompensa estará esperando por nós. Não devemos nos atrever a pensar nem por um momento que conseguiremos nesta vida tudo o que Deus tem para nós. Assim como os cristãos da Laodiceia, que se vangloriavam de que eles não precisavam de nada, Apocalipse 3,17, esta é uma atitude terrível para cada cristão. Eu não sei sobre você, mas eu tenho necessidades. Isto não quer dizer que estou me lamentando para tirar proveito desta situação e pedir dinheiro. Não, não é o caso. O que eu preciso é de orientação divina. Necessito me aprofundar na palavra de Deus. Eu preciso de um senso de direção, que minha vida seja dirigida pelo Senhor. Nós precisamos compreender a simplicidade desta passagem em Filipenses. Andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Isso vai trazer grandes dividendos. Devemos tomar cuidado para não nos deixarmos absorver pelos assuntos mundanos, pelas coisas secundárias, que podem nos fazer perder velocidade na corrida da vida. E pior ainda, pode nos fazer parar. Creio que há muitos cristãos hoje que não estão progredindo em sua vida cristã. Diminuíram a velocidade da sua corrida devido a algo que o mundo oferece, algo pelo que não vale a pena parar. Diga-me uma coisa, amado. O que há neste mundo que vale a pena? O que você deseja neste mundo? Se eu conheço o meu coração, eu não desejo nada, exceto a vontade de Deus. E creio que este deve ser o desejo de cada um de nós. Digo mais uma vez, creio que muitos cristãos têm agido como nécios, saindo do caminho para ganhar dinheiro ou se envolver em atividades imorais, como aventuras sexuais, por exemplo. Não importa o que, não devemos deixar que nada nos tire do caminho. Devemos andar no caminho certo. O versículo 17 diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. John Newton disse certa vez: eu tenho que confessar com tristeza que não sou o que deveria ser. Estou muito longe do que eu gostaria de ser. Mas bendito seja o nome de Deus, porque quero testemunhar que sou muito, muito diferente do que eu era antes. Bem, esse testemunho não é incoerente com a humildade cristã genuína. É uma observação, uma autoavaliação da fraqueza humana que, ao mesmo tempo, destaca a graça de Deus. Não é errado um filho de Deus avaliar seu progresso na experiência cristã. Todo homem, embora não perceba, é um exemplo que outros seguem. Como cristãos, precisamos saber exatamente que tipo de exemplos estamos deixando para os outros. Lembre-se, estamos deixando um modelo para outros, estando conscientes disso ou não. Outros estão nos seguindo, ainda que não estejam cientes da nossa influência, e nem tampouco nós, sobre aqueles que nos observam. Mas Paulo estava ciente do fato de que ele era uma influência na vida de outras pessoas. Tanto que fez uma observação interessante aos cristãos que eram novos na fé. Ele disse aos coríntios: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 4:16. Vemos imediatamente a relação com Filipenses 3:15 e 16. Por meio do evangelho que Paulo havia pregado para eles, ele estabeleceu uma relação espiritual entre eles, e sabendo que eles seriam influenciados por outros, os exortou a imitá-lo. Paulo espera que os cristãos em Corinto sigam seu exemplo, assim como um pai espera que o filho o siga. Mas não há espaço para orgulho em seu coração, pois ele disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Em outras palavras, se você me vê fazendo algo,
ou me comportando de uma maneira que é contrária ao que a palavra de Deus ensina e que não exalta o Senhor Jesus, então não me siga. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Na verdade, Paulo não estava exaltando o seu próprio exemplo, mas estava pedindo aos coríntios que fossem imitadores somente naquilo em que ele imitava o Senhor Jesus. Este versículo é, obviamente, parte final do capítulo 10 de 1 Coríntios. Paulo não está fazendo propaganda de si mesmo, nem está colocando-se como exemplo supremo, mas sim a Cristo. O Senhor Jesus é o modelo supremo e eles deveriam seguir o Senhor. Para fazer a mesma afirmação de Paulo, o cristão deve viver bem próximo ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo: quero que a sua vida seja um testemunho do Senhor. E eles responderam: mas não sabemos o que fazer para conseguir isso? Neste ponto, Paulo pede-lhes para imitá-lo em sua vida e em seus ensinamentos, assim como ele imitava a Cristo. Conheço muitos jovens que aceitam a Cristo e perguntam: bem, e agora? Há muita coisa na Bíblia que eles não entendem, mas eles sabem seguir um exemplo e imitar a vida de alguém. É normal que seja assim. Por isso, a nossa vida deve ser coerente com a palavra de Deus, para que os novos na fé, os novos convertidos, possam olhar para nós e ter um bom exemplo de como um cristão deve ser. Este é um grande desafio para nós que somos pais, pastores, professores de escola dominical, conselheiros de jovens, dirigentes de coral, seja o que for. As crianças e os jovens em nossas casas, em nossas igrejas e em nossas escolas, consciente ou inconscientemente, seguem o exemplo que deixamos. Nossas vidas vão influenciar o seu comportamento. Somos modelos de vida para eles, quer queiramos ou não. Portanto, eles se tornarão imitadores nossos, assim como os Tessalonicenses de Paulo, conforme 1 Tessalonicenses 1:6. Ele testemunhou que eles eram seus imitadores. Como é importante que sejamos capazes de dizer o que está escrito em 1 Tessalonicenses 2:10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. A palavra exemplo que Paulo usou aqui em Filipenses 3:17 vem do grego, e seu principal uso se refere a uma impressão ou marca deixada por um golpe, ou então a impressão ou figura deixada por um selo ou uma moeda. É a palavra que Tomé usou quando disse em João 20:25, se eu não vir o sinal, ou a marca dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar, ou a marca dos cravos, de maneira nenhuma o crerei. Para Tomé, as marcas da crucificação de nosso Senhor eram tudo o que ele queria ver. Todas as outras impressões ou marcas não tinham importância para ele. Agora, menos que sejamos imitadores de Cristo, deixamos impressões falsas para os outros, impressões falsas do que realmente é um cristão e do que realmente é o cristianismo. Em Gálatas 6:17, Paulo diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando outros olhavam para Paulo, podiam ver claramente essas marcas, pois ele tinha muitas cicatrizes em seu corpo. Sua lealdade a Cristo era inquestionável. E como essas eram as marcas de Jesus, Paulo podia dizer: irmãos, sede meus imitadores. Qualquer cristão que tem vergonha de sofrer por amor a Cristo é um mau exemplo que certamente não vale a pena ser seguido. Paulo não estava sozinho como um exemplo excelente a ser seguido. Depois, ele disse: segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Creio que aqui ele estava incluindo Timóteo, Epafrodito, possivelmente a Silas e até mesmo os outros crentes que conhecia na igreja de Filipos. Havia aqueles que deveriam ser evitados como modelos, mas havia outros que compartilhavam a mesma semelhança de Cristo e cuja conduta cristã era recomendável. Este era o modelo a ser seguido, o exemplo do próprio Paulo. Agora, encerrando esta parte do nosso estudo, outro exemplo que vem à mente vale a pena mencioná-lo. Encontra-se em 1 Timóteo 1, versículos 15 e 16. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Como vemos, Paulo se considerava como alguém que alcançou misericórdia de Deus para poder ser um exemplo.
Portanto, toda a sua vida, depois de sua conversão, foi dedicada a apresentar aos outros o modelo do que deveria ser um cristão. Deus salvou Paulo para que ele pudesse mostrar através do exemplo de vida o que Jesus tinha feito por ele. Deus pode fazer o mesmo com outras pessoas. Não era este o objetivo em especial que o Senhor tinha quando estendeu sua misericórdia a você e a mim? Eu creio que ele nos salvou para sermos um exemplo para todos os futuros crentes. E será que estamos sendo exemplos para aqueles que são salvos pela graça? Eu espero que sim. Se não, querido amigo, precisamos começar a mudar agora mesmo. Devemos ser bons exemplos do que deve ser um verdadeiro cristão. Esse é um chamado supremo e santo, e que Deus nos ajude a fazer o nosso melhor, cheios do Espírito Santo, para que as pessoas vejam em nós Cristo Jesus. Bom, nós vamos parar por aqui por hoje. Se Deus permitir, vamos dar continuidade ao nosso estudo no próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.